sei que o hype de Delilah Green já passou, mas eu não tô nem aí. Olá, como é que vocês estão? Eu espero que bem, eu sou a Jé, e hoje eu venho falar um pouco sobre o que eu achei do livro Delilah Green Não Está Nem Aí. Mas quem é Delilah Green? Ela é uma fotógrafa de 29 anos que mora em Nova York, depois de sair da pequena cidade de Bright Falls, onde ela cresceu, mas prometeu a si mesma que nunca mais colocaria os pés. Entretanto, essa promessa de Delilah vai ser quebrada porque a irmã dela, Astrid, vai se casar e quer Delilah como fotógrafa. Como Delilah precisa de dinheiro, ela volta a Bright Falls e se depara com alguns traumas e tem algumas surpresas até que boas. Uma das coisas que eu mais gostei de Delilah Green foi que a minha idade se aproxima ali um pouco das personagens. Eu tenho 34, como eu falei, a Delilah tem 29, e pra mim foi até um pouco estranho fazer a leitura de um livro com personagens adultas, porque eu leio muitos romances adolescentes, o que não é um problema, mas adolescentes têm problemas diferentes dos adultos, lidam com as coisas de uma maneira diferente também, e alguns questionamentos que a Delilah ou outras personagens tiveram são questionamentos que a essa altura da minha vida eu também tenho. Para além da idade, eu gostei muito também da fluidez do livro, porque apesar dele ser um livro grande, ele tem 330 páginas. Não sei a partir do número de páginas que você considera grande, mas para mim ele é grande. A leitura foi muito fluida, eu perdi a noção do tempo muitas vezes porque eu estava sendo levada pela narrativa, pelas personagens que são muito cativantes. Na verdade, algumas são muito irritantes, algumas situações são um pouco tensas, outras são muito engraçadas, como naquela em que a Delilah deixa a Spencer, o noivo da Astrid, todo molhado. A Delilah foi muito a minha heroína nesse momento. Em alguns outros momentos você vai ficar um pouco irritado, ou que você só vai querer segurar na mão da Delilah e falar: calma, querida, vai ficar tudo bem. No começo do livro, quando a Delilah esquece o nome da mulher com quem eu está, eu pensei, pronto, lá vem uma outra Shane McCutcheon. Porque assim, eu tenho uma questão de que todas as vezes que uma personagem não quer se comprometer com alguém, ela vai ser babaca como a Shane. O que não é o caso da Delilah, porque ela tem noção, ao contrário da Shane. Ela é muito responsável e ela deixa claro que não vai ter futuro, ela não dá esperança, ela não dá indícios, ela não deixa nada subentendido, a não ser que essa pessoa seja a Claire. E aí com a Claire tem uma questão muito delicada, que de uma maneira indireta, a Claire faz parte dos traumas da Delilah, porque Claire é amiga de Astrid, assim como Iris. Porque assim, o pai da Delilah, depois que a mãe dela faleceu, se casou com a Isabel, que é uma vaca, e a mãe da Astrid. O pai da Delilah morreu, ela era muito pequena, então a Astrid ficou por conta da Isabel. Só que a Delilah não se sentia à vontade ali naquele espaço e decidiu se isolar. Então ela não era convidada para quando a Claire e a Iris iam fazer rolês ali na casa da Astrid. Quando ela era convidada, ela não se sentia à vontade. Tiveram pouquíssimas situações em que a Delilah se permitiu estar ali com as três, mas ela não se sentia confortável, e quando ela não estava perto, ela ouvia que as três estavam cochichando sobre ela. Aí você pensa, nossa, e o que a Isabel fazia a respeito? Então ela não fazia nada porque ela não se importava com a Delilah. Ela só vestia a Delilah, alimentava e mandava pra escola, e achava que isso era o suficiente. A Isabel, ela é a prova de que não é porque você tem dinheiro e dá conforto que ali tem amor. Muito pelo contrário, não tinha amor nem com a Delilah e nem com a filha dela. Mas voltando ao foco da Claire e da Delilah. Então a Claire estava ali naquele trio que cochichava sobre a Delilah e que às vezes falavam coisas bem maldosas. Então tem esse terreno que é um pouco delicado para as duas. Mas apesar disso, a relação das duas se dá de uma maneira muito respeitosa. A Claire respeita muito os limites da Delilah, o que ela quer ou não compartilhar, o quanto a Delilah quer falar. E aí no meio disso tudo, as duas vão se entendendo, vão se aproximando, vão se conectando. Eu amei o fato de a Claire ser mãe e disso não ser um impeditivo para Delilah ter interesse nela. Eu falo isso porque eu conheço mulheres que são mães solo e que estão querendo relacionamentos, e pelos relatos que eu ouço, parece que quando a mulher se torna mãe, ela não tem direito a ser mais nada, ela só é mãe. Ela não pode se divertir, ela não pode sair sem o filho, elas não podem sentir tesão. Porque se tem uma coisa que tem entre a Claire e a Delilah, é o tesão. Esse sentimento, essa sensação, ela guia as duas durante boa parte do livro. Aproveito para dizer que as cenas de sexo entre as duas é maravilhosa, é uma coisa muito bem escrita. Só uma mulher lésbica ou bissexual
sexual pra entender como funciona e como escrever uma coisa sem ficar vulgar. E ainda bem que eu li esses momentos quando eu estava sozinha, porque se eu fosse interrompida, eu ia ficar muito brava. Porque são cenas muito bem escritas. A Ashley arrasou muito. A Delilah e a Claire, elas combinam muito na cama, elas combinam muito pra fora da cama também. E eu gostei bastante da forma como elas foram se conectando e se entendendo e se permitindo, principalmente a Delilah, que tinha um certo receio, um certo trauma e não gostava de se comprometer. Eu gostei muito também da relação que a Delilah estabelece com a Ruby, que é a filha da Claire. Eu amei muito o momento em que a Claire tá, tipo, super estressada com a Ruby, porque ela já tá se tornando adolescente, e adolescente dá trabalho, né? Adolescente dá trabalho. E aí a Ruby tá lá testando a paciência da Claire, a Delilah chega e transforma toda a situação. Não tem um negócio que conquista mais uma mãe do que você se dar bem com o filho dela. E a Delilah e a Ruby se dão muito bem. Eu achei isso muito fofo. E para além do romance entre a Claire e a Delilah, o livro trata de assuntos como o pai ausente, no caso de Josh, que é o pai de Ruby e ex da Claire. Essa parte me pegou um pouco, porque embora eu não seja mãe, eu sou filha de pais separados. E eu entendi muito bem o sentimento da Claire, o medo de que o Josh pudesse machucar a Ruby. Entendi muito o medo da Ruby também, do pai dela poder sumir a qualquer momento e ela ficar naquela de o meu pai é uma pessoa legal e a minha mãe é uma pessoa chata porque ela não deixa o meu pai se aproximar. Mas a Claire só tinha medo da Ruby se machucar porque o Josh, infelizmente, dá razão pra Claire em alguns momentos. O livro também traz a questão do relacionamento tóxico e nem só o amoroso, porque a Isabel, como eu falei, ela é uma pessoa totalmente fria, que não se importa com a Astrid ou com a Delilah. Eu tô muito ansiosa pra ler Astrid Parker, que é o livro que vem depois de Delilah. Eu quero muito ver o surto da Isabel quando ela ficar sabendo que a princesa dela tá de olho em outra princesa. Eu quero ver essa mulher arrancar os cabelos. O livro também aborda muito sobre a amizade. A amizade também é outro negócio que me pega. A Iris, a Astrid e a Claire são muito amigas, elas são muito unidas, elas se apoiam muito. E aos poucos a Delilah vai se aproximando desse grupo, porque ela vai fotografar não só o casamento, mas tudo que vem antes dele. E como a Claire e a Iris vão ser as madrinhas, então a Delilah está muito em contato com elas. E ela vai se aproximando aos poucos. E tem uma cena em que a Claire, a Iris e a Delilah estão tomando vinho, em que a Delilah se conecta pela primeira vez com mulheres, sem ser de uma maneira sexual, e ela se sente confortável estando ali. Elas conversam, elas riem, e pela primeira vez a amizade é uma possibilidade para Delilah, porque a Delilah não tem amigas, ela nunca conseguiu criar esse tipo de conexão com mulheres. E é um caminho muito legal que acontece entre esses traumas, né, que as três geraram até a reconciliação delas. E você, já leu Delilah Green? Gostou? Não gostou? Comenta aqui embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nos vemos no próximo. Um beijo, tchau!